Bom dia, bem-vindo a mais um Devocionil, o devocional do NIL, Ministério dos Jovens da Igreja Amor em Movimento. Hoje eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3, nós vamos ver os versículos 7 e 8, que diz assim: Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos. E o objetivo dessa carta era encorajar os irmãos daquela igreja para que eles permanecessem firmes em Deus, para que eles permanecessem fiéis e se alegrassem em qualquer situação. Em determinado momento dessa carta, Paulo ele vai dizer um pouco, lá no capítulo 3, ele vai falar um pouco sobre a plena confiança em Deus e não na carne. E aí ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vai começar a falar algumas coisas, tipo, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aqui Paulo está falando um pouco sobre o seu passado, ele está falando um pouco de quem ele era, do que ele tinha. O que nós precisamos entender é que Paulo, ele tinha muitas coisas. Paulo, ele era um jovem muito inteligente. Paulo, ele estudou nas melhores escolas da época. Paulo estudou com os melhores da época. Ele estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabinos da época. Então, Paulo, ele era de família rica. Paulo, ele tinha uma posição. Paulo, com certeza, ele tinha um grande futuro. Ele tinha uma grande carreira pela frente. Mas esse mesmo Paulo, que tinha tudo isso, quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele fala isso que nós lemos: considero tudo como perda. O que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Deveras considera tudo como perda por causa do conhecimento da grandeza de Cristo. Paulo, ele escolhe, ele coloca de um lado tudo aquilo que ele tinha, o seu futuro promissor, e do outro Jesus. E aí ele faz a escolha, escolhe por Jesus e considera todo o resto como perda. Ao ponto de dizer, considero tudo como esterco, como lixo. Então depois que Paulo tem um encontro com Jesus, a vida dele é transformada. Ele perde muitas coisas, mas ele ganha um chamado, ele ganha um propósito. Ele perde a sua vida, mas ganha algo precioso. Ele encontra algo precioso, um tesouro, que é Jesus. E esse Jesus dá uma nova vida para ele, dá um chamado. Esse Jesus dá um propósito para ele. Sabe, o que é perder a vida? Perder a vida é seguir a vontade de Deus. Perder a vida é largar tudo aquilo que você sempre sonhou. Quando Deus te chama, tudo aquilo que você sempre planejou, tudo aquilo que você quis ser, para seguir um caminho novo, para viver uma nova estação. Talvez a sua vida inteira sempre ela foi planejada. Você sempre, eu vou fazer isso, mas em determinado momento Deus pode pedir para você perder a sua vida, perder tudo que você sempre planejou e ir por outro caminho, um caminho maravilhoso que Ele tem para você. Talvez Deus esteja chamando algumas pessoas para perder a sua vida. Esse é um chamado muito específico. Mas se você tem sentido um incômodo, se você tem vivido os seus dias e tem sentido que não é isso, que você não está no centro da vontade de Deus, você tem se sentido perdido, talvez Deus esteja te chamando para algo especial, talvez esteja Deus te direcionando para você perder a sua vida para algo maior que Ele tem para você. Mateus 16:25 diz... Jesus diz, quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Então, se Deus está te chamando para perder a sua vida, considere tudo como perda. Esse foi mais um Devocionil, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo na sua família, no seu grupo do Connect, com seus amigos. Se inscreve no canal. Amém.